Milionário vê sua funcionária negra enfrentar tudo por seu pai, e a história emociona. Beatriz tinha aprendido bem cedo na vida que ninguém chegaria batendo na porta da sua casa trazendo nada numa bandeja. Tudo o que ela possuía havia sido conquistado com as próprias mãos, e ela sabia disso melhor do que qualquer pessoa. Por isso, quando finalmente conseguiu o emprego de gestora no condomínio dos Drummond, ela tratou aquela vaga como se fosse a coisa mais preciosa que já havia tocado na vida. E era. O condomínio era grande, espalhado por vários andares, com dezenas de apartamentos voltados para uma cidade que não parava de crescer. Rafael Drummond, o dono de tudo aquilo, era jovem demais para ter tanto, mas inteligente o suficiente para fazer boas escolhas nos negócios, na maioria das vezes. Ele aparecia ali de terno escuro, camisa branca, gravata discreta, com aquele jeito de quem está sempre com pressa para algum lugar mais importante. Não que fosse arrogante, era apenas distante. O tipo de homem que valoriza pontualidade, cobra resultado e nunca pergunta como você está. Beatriz entendia esse tipo. Ela mesma era eficiente, objetiva e não gostava de enrolação. O que ela não esperava era o seu Arthur. O pai de Rafael morava no 3º andar, no apartamento da esquina que pegava sol a tarde toda. Era um homem de cabelos completamente brancos, ombros levemente curvados pelo peso dos anos, mas com um olhar ainda vivo e cheio de histórias. Ele tinha o hábito de descer até o hall de entrada todo dia de manhã, sentar naquela cadeira de madeira perto da jardineira e observar o movimento do prédio. E toda vez que Beatriz passava, ele dizia alguma coisa. "Bom dia, minha filha. Você chegou mais cedo hoje." Ela ria. "O senhor que chegou mais tarde, seu Arthur." Foram essas trocas pequenas, feitas de frases simples e sorrisos discretos, que foram tecendo um laço entre os dois. Um laço que Beatriz nem percebeu quando começou a importar para ela de verdade. Mas foi justamente esse laço que a colocou no meio de uma situação que ela jamais imaginou ter que enfrentar. Tudo começou com a reforma do 5º andar. Rafael havia contratado Geraldo para reformar 4 unidades ao mesmo tempo. Geraldo era fornecedor antigo, alguém que o próprio pai de Rafael havia apresentado há mais de 20 anos, e por isso tinha um acesso quase irrestrito ao prédio. Ele entrava e saía com os operários, trazia materiais, deixava entulho nos lugares errados e sempre tinha uma desculpa pronta na ponta da língua. Era um homem corpulento, de uns 40 e tantos anos, sempre com o capacete laranja na cabeça, mesmo quando não estava em obra nenhuma, como se o equipamento fosse parte do personagem que ele queria ser. Beatriz começou a notar as coisas aos poucos. Primeiro, as notas fiscais que não batiam com o material que ela via sendo descarregado. Depois, a qualidade do que estava sendo instalado, azulejo mais barato do que o especificado, massa corrida que ela conhecia bem porque havia reformado a própria casa anos atrás e sabia exatamente o quanto custava. E então vieram os atrasos. Sempre com uma justificativa diferente. Problema no fornecedor. Operário que faltou. Material que chegou errado. Ela anotou tudo. Com datas, com valores, com o nome de quem estava presente. Quando levou o caderninho até Rafael, ele a ouviu com atenção por uns 2 minutos, antes de desviar o olhar para o celular. "Geraldo trabalha comigo há muito tempo, Beatriz. Ele pode ter errado em alguma coisa, mas não é do tipo que faz isso de propósito." Ela engoliu a resposta que veio primeiro. Respirou fundo. "Eu entendo, Rafael. Mas os números não fecham. Já são quase 3 meses de obra e a previsão era de 1. Alguém está ganhando tempo em cima desse atraso. Eu vou conversar com ele." E foi o que ele fez. Mas a conversa de Rafael com Geraldo durou uns 5 minutos. Terminou com os dois rindo de alguma piada que Beatriz não ouviu e não mudou nada. Olha, quando eu li essa parte pela primeira vez, senti aquele aperto no peito de quem já passou pela situação de tentar avisar alguém sobre algo errado e não ser levado a sério. Porque não é só sobre o problema em si, é sobre sentir que sua palavra não pesa o mesmo que a de outro. Mas Beatriz não desistiu. Esse era o tipo de coisa
que ela havia aprendido na vida. Quem cede na primeira porta fechada não chega longe. Ela continuou observando, e o que descobriu a seguir mudou tudo. Numa tarde de quinta-feira, quando Geraldo e os operários já tinham ido embora, ela subiu ao 5º andar para verificar o avanço da obra. As portas das unidades em reforma estavam abertas, e ela entrou com a lanterna do celular. O que viu foi um calafrio. Por trás das paredes já rebocadas de um dos banheiros, havia canos plásticos de uma categoria muito abaixo da especificada no contrato original. O tipo de material que aguenta por algum tempo, mas que com calor e pressão vai cedendo. Em apartamentos como aqueles, com moradores mais velhos e vulneráveis, qualquer problema de encanamento viraria um transtorno de proporções enormes. Ela fotografou tudo, cada canto, cada detalhe, cada diferença entre o que estava instalado e o que estava no papel. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Beatriz chegou mais cedo do que o habitual. Seu Arthur já estava na cadeira dele, no hall de entrada, com uma xícara de café nas mãos. Você está diferente hoje, ele disse, com aquele olhar que não deixava nada passar. Tô bem, seu Arthur. Não, não está. Ele pausou. Ele... Senta aqui um minuto. Ela sentou. E não sabe até hoje por que contou para ele. Talvez porque ele fosse o pai de Rafael e soubesse de coisas que ela não sabia. Talvez porque havia algo naquele homem que a fazia se sentir que podia ser honesta, sem medo de julgamento. Seu Arthur ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou quieto por um momento, olhando para a xícara nas mãos. Depois disse: Geraldo era amigo do meu irmão antes de ser meu. Eu conheço o caráter dele faz décadas. Você não está errada, minha filha. E então ele contou uma coisa que Beatriz não esperava ouvir. Geraldo tinha um sobrinho que trabalhava no setor financeiro de Rafael, um rapaz novo chamado Diego, que processava os pagamentos antes de qualquer revisão. Seu Arthur havia visto os dois conversando em segredo mais de uma vez nos últimos meses, sempre perto do horário de almoço, sempre com aquele ar de quem não quer ser visto. Na época não havia dado importância, porque não conseguia imaginar o alcance daquilo. Beatriz entendeu na mesma hora. Era mais fundo do que ela havia imaginado. O problema era que agora ela tinha um dilema sério diante de si. Se fosse direto para Rafael com essa informação, ele poderia desacreditá-la de novo. Afinal, já havia feito isso uma vez. Se fosse ao Diego primeiro, ele poderia destruir qualquer evidência antes que alguém chegasse lá. E se esperasse tempo demais, Geraldo terminaria a obra, receberia o valor cheio e desapareceria sem deixar rastro visível. Ela passou 2 dias pesando cada passo. Noites acordada repassando os documentos, reordenando as datas, procurando a ordem certa de apresentar aquilo de um jeito que ninguém pudesse ignorar. Foi no 3º dia que as coisas saíram do controle. Geraldo chegou ao prédio naquela manhã com um humor diferente do habitual. Os olhos mais cerrados, os ombros tensos, o jeito de andar de quem está procurando uma saída e ainda não encontrou. Beatriz percebeu assim que ele entrou pelo portão. Mas não imaginou o que ele tinha na cabeça. Ela soube mais tarde que Diego havia avisado a ele que Beatriz estava juntando provas, que ela tinha fotos, que era questão de poucos dias antes de tudo chegar a Rafael de uma forma que ele não conseguiria ignorar. Geraldo subiu ao 5º andar, fingiu trabalhar por 1 hora e então desceu. Parou na frente de Beatriz com aquela postura larga, o capacete laranja ainda na cabeça, e disse numa voz baixa que não queria testemunhas. Você precisa me entregar aquelas fotos. Ela o encarou. Que fotos? Não faz isso não, Beatriz. Eu sei o que você tem. E você sabe que, se me prejudicar, eu faço o mesmo com você. Posso dar um jeito de mostrar para o Rafael que foi você que bagunçou os contratos, que foi você que autorizou o material errado. Não tenho medo de ameaça. Não é ameaça, é aviso. Ele se aproximou mais um passo. Eu conheço o Rafael desde que ele usava calça curta. Você é funcionária. Funcionária nova. Quem você acha que ele vai acreditar? Ela não respondeu, e ele não parou por aí.
Geraldo então disse que ia lacrar o apartamento do seu Arthur ainda naquele dia por questões de segurança. Uma desculpa que havia preparado, um suposto risco estrutural perto da unidade, documentação que Diego providenciaria internamente, e o apartamento ficaria inacessível, até que o próprio Rafael autorizasse a liberação. Seria uma pressão direta sobre ela, ou entregava as fotos, ou o velho ficava sem acesso à própria casa, enquanto a situação não fosse resolvida nos termos de Geraldo. Eu precisei parar aqui quando li isso pela primeira vez. Porque usar um homem idoso como moeda numa disputa dessas? Tem coisas que simplesmente não cabem dentro de mim. Beatriz sentiu a raiva subir com uma força que ela raramente permitia a si mesma. Não era a raiva de quem está com medo. Era a raiva de quem havia esperado com paciência e estava vendo o limite ser cruzado de forma deliberada. Ficou quieta por um segundo e então disse, com a voz firme e calma: "Pode tentar." Geraldo não esperava isso. Achava que ela recuaria como tantas outras pessoas haviam recuado diante dele ao longo dos anos. Meia hora depois, ele estava no corredor do terceiro andar com 2 operários ao lado, apontando para a porta do apartamento do seu Arthur, segurando um papel que chamava de notificação técnica, mas que não tinha protocolo nenhum, nenhuma assinatura válida, nenhum selo que justificasse qualquer coisa. Seu Arthur estava parado na soleira da própria porta, os ombros levantados, os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. "O senhor não pode entrar aqui por hora", Geraldo disse, com um tom que soava a autoridade, mas não tinha nenhuma. "Há um risco estrutural sendo avaliado." "Mas eu moro aqui", seu Arthur respondeu, a voz tentando não tremer. "Minhas coisas estão lá dentro. É temporário." "Que risco? Ninguém me avisou de nada." Foi quando Beatriz apareceu no corredor. Ela havia ouvido a conversa pelo interfone, ainda na portaria, e subido num passo só, sem esperar o elevador. Quando entrou naquele corredor estreito e viu a cena, o velho encostado na própria porta, os operários bloqueando a passagem, Geraldo apontando aquele papel sem validade nenhuma para a cara de um homem que não devia nada a ninguém, algo dentro dela assentou com uma clareza que a surpreendeu a ela mesma. Ela atravessou o corredor com passo firme, colocou a mão aberta no peito de Geraldo e o empurrou de volta com firmeza. "Para." Geraldo se virou para ela com uma expressão que misturava surpresa e raiva mal contida. "Você vai me impedir de fazer meu trabalho? Você não tem nenhum trabalho aqui. Esse apartamento não está no escopo da reforma. E esse papel que você está segurando não tem assinatura de ninguém. Não tem validade legal. Não tem nada. Você não tem autoridade para... Eu sou a gestora desse condomínio. E o que você está fazendo agora é impedir um morador de acessar a própria unidade sem justificativa nenhuma. Se você não sair desse corredor nos próximos 2 minutos, eu chamo o responsável legal desse prédio, que é Rafael Drummond." O silêncio que se seguiu foi pesado. Um dos operários deu um passo discreto para trás. O outro olhou para Geraldo esperando uma resposta que não veio. Geraldo apertou o papel amassado nas mãos. Os olhos varreram o corredor, pousaram no rosto de Beatriz, depois no de seu Arthur, e voltaram para ela. Havia ali uma mistura de cálculo e raiva que ela reconheceu como o momento em que alguém decide se vai ou não vai continuar apostando numa carta ruim. "Você está cometendo um erro muito grande." "Já cometi erros maiores na vida." "Sai do corredor." Foi exatamente nesse momento que a porta do elevador se abriu. Rafael Drummond entrou no corredor de terno escuro, camisa branca aberta no colarinho, com um ar de quem não esperava absolutamente nenhum daquilo. Havia chegado para uma visita rápida ao pai, uma dessas visitas que ele sempre adiava e que naquele dia havia finalmente decidido não adiar mais. Mas o que encontrou foi outro mundo inteiro esperando por ele. Ficou parado alguns segundos, olhando para a cena toda. O pai encostado na porta do próprio apartamento, os operários recuados, Geraldo com o papel amassado na mão, e Beatriz entre eles com a expressão de quem não vai mover nem 1 centímetro que seja. Eu não sei vocês, mas esse momento me pegou de um jeito diferente.
Porque, às vezes, a vida coloca a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Não por acaso, mas porque essa pessoa passou a vida inteira se preparando para isso, sem nem saber. O que está acontecendo aqui? Rafael perguntou. A voz era quieta, mas tinha um peso que todos sentiram. Geraldo abriu a boca para falar primeiro. Beatriz foi mais rápida. Geraldo tentou bloquear o acesso do seu pai ao apartamento dele, usando uma notificação técnica sem validade nenhuma. Não tem assinatura, não tem protocolo. Eu tenho documentado há semanas as irregularidades da obra no 5º andar. Material abaixo do especificado em contrato, notas fiscais que não batem com o que foi entregue e atraso deliberado para continuar faturando sem contrapartida real. Além disso, há uma ligação entre ele e Diego do seu financeiro que precisa ser investigada com urgência. Ela disse tudo isso de forma direta, sem drama, sem tremor na voz, como quem havia ensaiado internamente cada palavra por dias e finalmente tinha a chance de pronunciá-las para quem precisava ouvi-las. Rafael não olhou para Geraldo. Ele olhou para o pai. Pai, você está bem? Seu Arthur assentiu, mas havia lágrimas nos olhos. Não de tristeza, de alívio. Estou, filho. Graças a ela. Geraldo tentou intervir. Rafael, você me conhece há anos. Você vai acreditar numa funcionária que... Geraldo. A voz de Rafael cortou o corredor, sem precisar de grito. Sai do prédio agora. A gente vai conversar. Mas não aqui e não agora. Geraldo saiu. Os operários foram atrás. E o corredor ficou quieto de um jeito que parecia carregado com tudo o que havia acabado de acontecer naquele espaço pequeno. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Nos dias que se seguiram, Rafael fez o que Beatriz nunca havia visto nenhum chefe fazer. Ele ouviu. De verdade, com atenção e sem desviar o olhar para o celular nenhuma vez. Pediu todos os registros que ela havia guardado, as fotos, as anotações com datas, as notas fiscais que não fechavam. Contratou um contador externo para revisar cada pagamento feito à empresa de Geraldo nos últimos 8 meses. O que encontraram foi pior do que Beatriz havia imaginado. Diego havia autorizado pagamentos adiantados sem contrapartida real, inflado valores em pelo menos 3 contratos diferentes ao longo do ano e tinha recebido transferências de uma empresa cujo nome aparecia como prestador de serviços, mas que depois de uma busca mais cuidadosa, pertencia à mulher de Geraldo. Era uma estrutura construída ao longo do tempo justamente para parecer comum quando alguém olhasse de relance. Para quem não soubesse o que estava procurando, tudo parecia normal. Rafael ficou olhando para aqueles documentos por um longo tempo. A mesa na frente dele estava coberta de papéis, de comparações lado a lado, de números que não mentiam. Beatriz estava sentada do outro lado esperando. Por que você não desistiu? Ele finalmente perguntou. A voz tinha uma qualidade diferente agora. Não era o chefe distante de sempre. Era um homem tentando entender algo que havia ficado na frente dele sem que ele visse. Eu não acreditei em você na primeira vez que você veio falar comigo. Devia ter sido fácil deixar para lá. Ela pensou um momento antes de responder, com cuidado. Porque seu pai mora nesse prédio e porque eu conheço o que é ver alguém vulnerável ser aproveitado por quem tem mais poder na situação. Passei pela vida inteira tentando não desviar o olhar quando isso acontece. Não consegui desta vez também. Rafael ficou quieto. Depois de um tempo que pareceu longo, disse apenas: Você está certa, e eu errei quando não ouvi você antes. Aquilo era simples, direto, sem nenhum rodeio. Mas para Beatriz, que havia escutado justificativas durante tanto tempo, foi uma das frases mais honestas que alguém havia dito para ela em muitos anos. Diego foi desligado naquela mesma semana. O contrato com Geraldo foi rescindido formalmente e um engenheiro independente foi chamado para avaliar tudo o que havia sido feito de forma errada nas unidades do 5º andar. A lista de reparos necessários era extensa e o custo todo recairia sobre a empresa de Geraldo.
que foi notificado com documentação detalhada do que havia sido identificado. Mas o que ficou, o que realmente ficou dessa história toda, não foi nenhuma dessas resoluções práticas e necessárias. Foi uma tarde de sábado, algumas semanas depois, quando Beatriz estava fazendo sua ronda habitual pelo prédio e passou pelo hall de entrada. Seu Arthur estava na cadeira de madeira dele, como sempre, mas com um livro no colo que ele nem estava lendo. Olhava para algum ponto no meio do ar com aquela expressão de quem está pensando em algo que ficou muito tempo guardado. Ele levantou a cabeça quando a ouviu chegar. "Senta aqui." Ela sentou sem pressa. "Eu quero te contar uma coisa," ele disse, com a voz um pouco mais baixa do que o normal. "Quando eu era jovem, trabalhei num lugar onde pessoas como você eram tratadas como se não tivessem voz, como se a palavra delas pesasse menos do que a de qualquer outra. Eu vi isso acontecer várias vezes, e não fiz nada. Fiquei calado porque era mais fácil assim. E isso fica comigo até hoje, mais de 50 anos depois." Ele pausou, olhando para as próprias mãos. "Você fez naquela tarde do corredor o que eu deveria ter tido coragem de fazer lá atrás, e eu quero que você saiba que eu vi tudo, que eu não esqueci e não vou esquecer." Beatriz sentiu a garganta apertar de um jeito que não esperava. Não era o tipo de emoção que vinha da tristeza. Era aquela que chega quando alguém finalmente nomeia algo que você carregou em silêncio por anos sem que ninguém percebesse o peso. "O senhor não me deve nada, seu Arthur. Não é dívida, minha filha." Ele a olhou com aquele olhar vivo que ela havia aprendido a reconhecer. É reconhecimento. São coisas completamente diferentes. Ela assentiu. E ficaram os dois ali por um tempo, no hall de entrada daquele prédio grande, com o sol entrando pela janela lateral da tarde, sem precisar dizer mais nada além do que já havia sido dito. Rafael apareceu com uma proposta formal algumas semanas mais tarde. Beatriz seria promovida a diretora de operações de todos os empreendimentos da família Drummond, não só aquele condomínio, mas um conjunto maior de propriedades que ele estava expandindo. A proposta vinha com aumento considerável, uma equipe própria e autonomia real para tomar decisões, sem precisar pedir aprovação a cada passo. Ela aceitou, mas o que ela nunca esqueceu, o detalhe que ficou gravado de um jeito que os outros não ficaram, foi algo pequeno que seu Arthur havia dito na manhã logo depois da confusão no corredor, quando ela havia subido para conferir se ele estava bem. Ele abriu a porta, a olhou com aquele olhar ao mesmo tempo cansado e vivo, e disse: "Você sabe o que a coragem parece quando ela é de verdade? Ela não grita. Ela simplesmente não sai do lugar." Beatriz carregou isso com ela para onde foi dali em diante, não como um troféu a ser exibido, como uma lembrança tranquila de quem ela sempre havia sido, muito antes de alguém precisar enxergar isso. Fim da história. Essa história ficou comigo de um jeito que não esperava quando comecei a contá-la. A Beatriz não pediu para estar no meio de nada daquilo, mas ela estava lá, com os olhos abertos, com as anotações feitas, com a paciência de quem sabe que a verdade precisa ser construída e não apenas dita. E quando chegou a hora, ela não desviou. E o seu Arthur, esse personagem me tocou fundo de verdade. Tem algo muito raro em alguém que viveu muito, que carrega os próprios erros do passado com honestidade e que reconhece numa outra pessoa o que ele não teve coragem de ser no seu tempo. Esse encontro entre gerações, onde o mais velho aprende tanto quanto ensina, é o tipo de coisa que a vida oferece de vez em quando e que a gente não pode deixar passar. Se essa história te moveu de alguma forma, conta pra gente nos comentários. De onde você está assistindo? O que você teria feito no lugar da Beatriz diante de uma situação assim? Deixa a sua opinião, eu leio cada uma. Não esquece do like, e se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento certo. Tem muito mais histórias como essa esperando por você aqui. Muito obrigado pela companhia hoje.